Bem, olá pessoal, muito obrigada pelo convite, um prazer estar com vocês aqui de novo. Eu vou gerenciar aqui, a gente tem um timer que ele não vai me deixar mentir, ele está mais para esse lado aqui, então. Então a ideia é que a apresentação aqui seja no máximo 20 minutos, então quem quiser mandar pergunta, manda bastante pergunta, que vai ser muito mais iterativo do que um material de apresentação. Eu trouxe poucos slides, mas eu só queria agradecer de novo o convite aí para participar do Copy Talks. Foi um prazer da vez passada, espero poder contribuir com vocês novamente. E obrigada aí para quem está assistindo, quem estiver assistindo no YouTube, tiver dúvidas também, continua postando que a gente continua em contato. Acho que essa é a grande transformação do mundo digital. Breve introdução a partir dessa chamada. Quem que sou eu? Então, meu nome é Tami, eu trabalho na KPMG, mais precisamente numa estrutura recente, foi fundada em 2018, que cuida de transformação digital e inovação, e por isso que eu vou falar com vocês. Vou explicar um pouquinho como é que funciona com a apresentação, mas eu queria aproveitar o momento para desejar um feliz Dia Internacional das Mulheres para todo mundo, e acho que não só para as mulheres, mas todos os seres vivos que habitam aí no mundo. Eu acho que o mais importante é que a gente consiga trabalhar e colaborar para transformar aí um mundo melhor. Eu tive a oportunidade de assistir um pouquinho da palestra anterior e tem tanta coisa acontecendo que eu acho que a gente só precisa unir forças. Então, vamos para a apresentação e daí a gente já segue com as estruturas, que é como eu falei para vocês. A gente vai estar aproveitando o dia para trazer a temática de diversidade. Eu não quis focar especificamente em que tipo de diversidade, porque aqui não é necessariamente sobre diversidade de gênero, de diversidade, enfim, do que quer que a gente defina aqui. A ideia é como é que nós colaboramos e que lugar melhor de trazer a discussão de por que a diversidade é importante, se não no mundo co-op, se não no olhar de cooperativas. Da vez passada eu tive a oportunidade de discutir sobre ecossistemas, sobre o porquê que é importante trabalhar em rede, e a gente vai estar dando uma outra visão para isso também. Então, para começar, indo para o próximo slide, só para explicar para vocês por que o assunto de trabalhar de forma aberta, trabalhar de forma diversa, também está conectado com o meu dia a dia dentro da KPMG. Então, como eu falei para vocês, a LIP, essa iniciativa da KPMG, nasceu em 2018 e ela nasce com esse propósito de como é que a gente olha para além da empresa. Como é que a gente auxilia os nossos clientes a se conectar com tudo que existe no mundo. Porque se a gente olha só para dentro, a gente tem um limite, dentro de todas essas transformações que estão acontecendo, dentro de todas essas novas demandas, o que é que a gente consegue fazer a partir de nós mesmos? Ele acaba sendo um detrator da agilidade que o mundo demanda. Então, não quero discorrer muito sobre quem somos nós, mas é importante que vocês saibam que um dos grandes fatores da gente ter construído essa iniciativa, que começou com uma aliança estratégica com a Distrito, foi como é que nós olhamos para além de nós, como é que nós aprendemos a nos conectar, como é que a gente traz diversidade para dentro de casa e, mais importante, como é que a gente trabalha com diversidade. A KPMG tem dentro do seu pilar diversidade como um dos pilares essenciais. Nós temos um comitê de diversidade e inclusão. Ele é trocado na inclusão e diversidade. E essa prática, ela não é recente, mas é como é que a gente aplica isso para parâmetros para além dessas diversidades mais comuns, e a gente começa a olhar quem são os meus parceiros, o que a gente pode aprender com startups, o que a gente pode aprender com outras empresas, o que a gente pode aprender com os nossos clientes, como é que a gente cocria, e é a partir dessa última frase que a gente vai conectar do porquê que diversidade é tão importante quando a gente está falando de inovação e quando a gente está falando de tecnologia. Então, indo para o próximo slide, eu já peço desculpa dele estar em inglês, eu quis manter a fonte original. Esse é um slide que circulou na internet aí nos últimos 3 a 5 anos, eu não sei pontuar perfeitamente onde é que ele começou, mas eu gostaria de investir um tempo para a gente discutir junto se vocês estão sentindo que isso está acontecendo, E a gente vai falar fase a fase, porque o importante é a gente entender por que a gente está falando tanto de inovação, por que a gente está falando tanto de tecnologia e por que a gente está tão preocupado em transformar. Se a gente sempre falou sobre isso, se a gente sempre fez investimentos em inovação, se a gente sempre cuidou de investimentos em tecnologia, por que agora é esse o momento, E o que acontece é que com a velocidade com que esses fatores estão mudando, com a velocidade com que a tecnologia desenvolve, com a velocidade com que, e voltando na palestra anterior,
movimentos mais conservadores, mais agressivos, uma guerra, uma pandemia, aparecem e afetam todo o nosso sistema, nós, como organização, nós precisamos responder também de forma ágil. E o que é essa mudança, né? Principalmente marcada, e aí voltando ali para aquela parte de conexão, pela parte do mundo digital, pela parte de, né, e aqui cooperativismo muito conectado, mas também todo esse ecossistema digital. A velocidade que nós tínhamos antes de conectar com o terceiro, ela era muito lenta. Vamos pensar aqui nos meios de comunicação, né? Então, vamos no meio antes do mundo digital. Então, isso daí viajava no máximo, via uma carta. Daí depois a gente começou a mudar os meios de comunicação. Então, a gente consegue ver que o tempo que eu demoro para me comunicar de um ponto a outro, ele vai reduzindo, até chegar um momento que agora ele está síncrono, né? Ele está quase no tempo real, né? No que a gente chama de real time. E por que isso está acontecendo? Porque essa capacidade, essa infraestrutura tecnológica que a gente tem hoje, ela nos permite essa conexão. Só que o que acontece numa organização quando esse tipo de estrutura ela ocorre? A gente sai de uma visão onde toda aquela cadeia de valor que eu estava buscando, tudo aquilo que eu estava drivado a fazer como organização, que era esse from profit, ou seja, do lucro, eu estava buscando sempre monetizar mais. Hoje em dia, com toda essa adaptabilidade, com todas essas novas razões, a gente migra isso para propósito. Ou seja, não é que eu não quero lucrar, mas eu quero lucrar fazendo algo que faz sentido. E é a partir daí que fica tão importante para as organizações deixar tão claro para a sociedade o porquê que ela existe. É por que eu estou trabalhando para você? Porque não é sobre vender aquele objeto, não é sobre prestar esse serviço, é sobre qual que é o impacto que eu vou dar no mundo. Cada vez mais os seres humanos, eles estão buscando esse senso de realização. Ou seja, a gente está conectado no mundo digital, mas por que eu existo? Né? Ele tem até um apelo um pouco filosófico, mas vamos dar exemplos do que está acontecendo. Vocês viram, e aqui sem trazer nomes, quantas empresas declararam que vão suspender ou até terminar os seus serviços, né, a sua prestação de serviço, a sua venda e comercialização dentro da Rússia, a partir desse movimento que está acontecendo na Ucrânia. Por quê? Porque é sobre propósito. É sobre reverberar e comunicar ao mercado como eu me posiciono. É a mesma coisa que a gente está vendo hoje no LinkedIn de empresas se posicionando sobre o assunto de diversidade. Por quê? Porque é o momento de nós destacarmos que sim, eu tenho um modelo de negócio, mas o meu modelo de negócio ele vai além disso. E vocês, como cooperativa, o que é esse senso de existir? E esse senso de existir ele é coletivo. O que vai para o nosso segundo ponto. Eu saio daquela estrutura piramidal, controlada, comando e controle, onde eu tenho alguém que manda em tudo e todo mundo obedece da cadeia para baixo, e eu passo a olhar isso como rede. O que é passar a olhar isso como rede? Isso significa que nós decidimos, porque o efeito disso é sistêmico. E vocês vão ver que isso vai ser muito importante para a inovação por causa daquela demanda de agilidade. Quando eu tenho essa cadeia verticalizada, demora muito tempo para a informação ir lá de cima para baixo e voltar de baixo para cima. Quando eu estou conectado o mais plano possível, essa informação flui muito mais rápido. Por quê? Porque a gente está engajado no propósito. A gente está engajado em saber o que a gente quer fazer. E daí a gente se comunica. É a mesma coisa de você se comunicar com alguém que entende para onde você está indo. E esse é o fator importante, é saber onde é que está indo, não necessariamente concordar. É aqui onde a diversidade vai pesar. É como é que a gente se conecta em frente ao nosso propósito. E para que a gente faça isso, vamos entrar na terceira linha. A gente sai do controle, porque a sua opinião é importante. Eu preciso saber o que você está enxergando, porque às vezes eu não estou enxergando sobre aquela perspectiva. E isso vai impactar aonde a gente está indo. Então, é como é que eu saio dessa visão onde só a minha visão importa, e por isso eu vou colocar uma ordem de controle, e eu começo a fazer o que o slide está trazendo de empoderamento. Ou seja, eu começo a dar autonomia. Eu começo a permitir que você, a equipe, tome decisões e levantem esses pontos, para que nós consigamos construir um melhor sistema, uma melhor rede, uma melhor organização, uma melhor cooperativa, tudo drivado naquele propósito. E para isso acontecer, e aqui é onde a palavra inovação ela vai pesar bastante, a gente sai daquele planejamento. Porque eu colocava aquele planinho debaixo do braço, então assim, vamos seguir, vamos cego, é isso daqui que a gente precisa fazer. No mundo tão ágil, no mundo que se transforma tanto, é muito difícil ter esse planinho. Porque o planinho que eu tinha ontem não necessariamente funciona hoje. Então, o que eu preciso converter? Agora eu preciso trabalhar nisso como experimentação.
O que é isso? Isso é iterativo, isso vai mudando. Todo dia eu vou tentando, todo dia eu vou testando, todo dia eu vou descobrindo, e daí eu vou transformando. Por quê? Porque isso é importante na palavra inovação. Inovação é sobre fazer o novo. Então, se eu sei o que eu estou fazendo e eu sei o resultado que vai acontecer, eu não estou inovando, porque eu não estou fazendo o novo. Se eu quiser fazer o novo, eu preciso estar preparado para errar. Eu preciso estar pronto e saber lidar com as coisas não acontecerem como elas estavam previstas. Isso faz parte de todo esse mecanismo. Então, experimentação aqui, essa é a grande conexão. E onde é que se conecta a tecnologia? Com tecnologia, a gente consegue experimentar e testar de formas que a gente nunca viu antes. Por quê? Porque a tecnologia continua se desenvolvendo. Então, esse é o grande fator para destacar aqui, é como é que a gente está olhando essa nova conexão de ideias que estão trazendo esses inputs de forma empoderada, de forma mais planificada possível, conectados no mesmo objetivo. E para que isso funcione, dado que a gente perdeu aquele comando e controle, eu preciso deixar de que as informações elas sejam restritas. Antes, né, e aí a gente vai pegar um pouquinho de aula de história, a gente sempre viu, né, informação é poder. Muitos mataram por causa disso, né, o controle de quem tinha acesso à informação. E daí essas cadeias de comando e controle, elas são desenhadas para manter essa informação dentro do poder. Mas se eu tenho equipes cada vez mais distribuídas, cada vez mais empoderadas e necessitando responder de forma ágil, eu preciso dar visibilidade para as informações. E aí é onde entra esse último ponto aqui do slide, que é a transparência. Então é por isso que está tão conectado com inovação, com tecnologia, essa capacidade de ver o que está acontecendo, essa capacidade de acesso à informação. E tecnologia foi, se não o grande responsável, um dos grandes responsáveis dessa transformação. Por quê? Porque a gente saiu, antes da Revolução Digital, de um ponto onde era muito difícil acessar o conhecimento. E daí, do dia para a noite, virou a chavinha, e daí grandes buscadores e a tecnologia e o acesso à internet permitiu com que isso fosse democraticamente distribuído. E daí eu começo a tirar essa barreira de conhecimento e eu começo a transformar ela em ação. Mas como é que isso acontece na prática? Então, isso aqui é contexto. Isso aqui está acontecendo para todo mundo, de toda forma, e esses são os inputs do que a gente está vendo de mudança. Mas como é que a gente responde como organização, né? E como é que a gente faz isso de forma diversa? Então, no próximo slide, o que a gente vai ver é que aqui eu trouxe um pouco mais de texto, porque normalmente é um assunto mais técnico, então eu preferi deixar um slide um pouco mais feio, mas que se alguém quiser consultar depois, dá para consultar. Então, o que a gente começa a ver dentro das organizações é uma migração grande para o que é chamado de cultura de produto. Por que a gente está falando de cultura de produto? E aqui vocês vão ver onde é que a gente encaixa em diversidade de competências, porque a gente está buscando interdisciplinariedade. Porque quando a gente sai de uma cadeia de comando e controle, como a gente viu no slide anterior, e aí a gente está transformando isso na organização de uma forma mais planificada, eu preciso ter esses times empoderados sabendo o que eles estão fazendo. Então eu sei o que é meu alvo. Só que vamos pensar numa organização grande, né? Não vamos dar nomes aqui. Mas eu tenho um objetivo de monetização, lembra? Eu tenho um propósito. E daí eu preciso fazer com que essa missão me conecte com os meus clientes, porque está todo mundo conectado via ecossistema, me conecte com todos os dados que estão fluindo, porque esses dados estão vindo no mundo digital, a gente tem tecnologia para isso, mas como é que eu dou essa autonomia e esse direcionamento para dentro de equipes? Então começa a nascer nessas estruturas mais ágeis, principalmente vindo nos modelos de negócio de startups, cultura de produto. O que é isso? Ao invés de eu ter os silos, ao invés de eu ter as estruturas separadas, baseados em capabilities, né, em disciplinaridade, ou seja, eu tenho a estrutura de marketing, eu tenho a estrutura de vendas, eu tenho a estrutura que vende o produto A, eu tenho a estrutura que vende o produto B, mas só a parte de produção ou a parte de distribuição, alguém que desenvolve, alguém que faz P&D, eu começo a juntar isso. Por quê? Porque é sobre propósito comum. Então eu coloco todas essas entidades com um único propósito, que é fazer dar certo aquele produto que a gente está olhando. O que é normalmente a estrutura mínima de uma cultura de produto quando a gente vê dentro, né, das empresas? A gente vai estar olhando para alguém que tem formação em produto. O que é formação em produto? É que tem uma visão de negócios. Só que uma visão de negócio sobre a perspectiva de inovação. Ou seja, um dos grandes diferenciais aqui é que eu vou ter uma capacidade de fazer gestão de backlog. O que é uma gestão de backlog? Eu tenho toda essa captura de demanda, eu tenho todo o entendimento do mercado, eu tenho um entendimento dos meus clientes, e daí eu preciso colocar em ordem de prioridade o que faz mais sentido para o meu produto atingir aquele objetivo em comum. Mas eu não consigo fazer tudo sozinho, porque aqui eu estou olhando sobre a perspectiva de negócio.
O que eu vou complementar aqui? A tríade, né? Vou continuando aqui no slide, é a parte de design. O que é design aqui? Design é tudo de relação de experiência com o cliente. Então, como é que vai ser a interface? Como é que vai ser a jornada de compra? Como é que vai ser a jornada de engajamento? Como é que vai ser a jornada de engajamento entre clientes, se existe entre clientes, entre os meus parceiros? Como é que vai ser o próprio flow dentro da minha aplicação, caso eu tenha uma solução que esteja conectada a isso? Como vai ser a minha pesquisa e relação com o meu cliente? Então, como é que eu cuido de retenção? Como é que eu cuido de referências, né? Como é que eu faço com que os meus clientes eles continuam sendo os meus promotores, porque eles gostam do produto? E a última peça da tríade é a peça de tecnologia. Ou seja, como é que eu faço tudo isso casar dentro de toda essa opcionalidade que existe de tecnologia? Então, como é que eu utilizo de toda essa demanda e toda essa oferta de caminhos que existem para eu conectar isso dentro do meu produto? Então, aqui essa é a tríade mínima de uma cultura de produto. E aqui a gente consegue entender por que é tão importante a gente ter diversidade, né? Ou pelo menos algum dos pontos. O primeiro é que ninguém vai saber tudo. Então eu preciso dessa complementariedade de skills, de capacidades, de visões, para fazer com que eu atinja o mesmo alvo. O que junta todos estes é o mesmo objetivo, é o mesmo propósito. E como é que eu vou fazer isso acontecer? Eu vou trazer essas visões e vou colocar elas para discutir. Como a gente viu no slide anterior, não existe uma hierarquia dentro dessa tríade. É todo mundo caminhando sobre o mesmo alvo. Ele é normalmente liderado pelo PM, né, pelo Product Manager, mas isso acontece porque alguém precisa ajudar o coletivo a dar um ordenamento. Mas não existe uma cadeia hierárquica, porque todos estão olhando de como é que nós vamos contribuir para o mesmo objetivo. Talvez, se eu puder deixar para vocês a mensagem principal disso tudo é por que diversidade é tão importante? Porque nós não conseguimos enxergar o todo. Então, quanto mais nós engajarmos no mesmo objetivo, melhor será nós capturarmos visões para que complementem a minha capacidade de enxergar. Ou seja, não sei quem aqui conhece toda a parte de filosofia, mas existe, né, uma parte da psicologia importante, que é toda a parte de janela de Johari. Ou seja, é muito importante saber o que eu não sei que eu não sei. Esse é o nosso grande obscuro quando a gente está falando, né, dos seres humanos. Né? A gente sabe o que a gente sabe, a gente não sabe o que a gente sabe, mas existe muito do que a gente não sabe que a gente não sabe. E essa diversidade vai fazer com que a gente vá cada vez mais, de pouquinho a pouquinho, complementando essa visão. Seja isso porque eu estou trazendo um background diferente, seja porque eu estou trazendo um estilo de pensar diferente, seja porque eu estou trazendo uma skill diferente, seja porque eu vi alguma coisa e isso é relevante para a discussão. Mas o que une tudo isso? O propósito em comum. Então é essencial que a gente não desconecte da conversa de diversidade o porquê diversidade é importante. Porque se a gente colocar várias pessoas diversas sem saber para onde elas estão indo, não vai existir uma coesão. Porque não existe absolutamente nada que faça com que essas pessoas elas discutam sobre o mesmo objetivo. Então, essa conexão entre inovação é a mesma coisa de você não ser barata tonta. Inovar é muito legal, mas nós temos que saber aprender com os erros. E para que a gente saiba aprender a errar, a gente precisa saber medir e reconhecer o erro. E para que isso aconteça, a gente precisa saber o que a gente quer fazer. Se a gente não sabe o que a gente quer fazer, a gente não consegue medir, consequentemente, a gente não sabe se a gente errou ou não, consequentemente, a gente está fazendo inovação. Pode ser utilizando todas as práticas de inovação, mas a gente não vai conseguir qualificar se isso foi uma inovação positiva ou não. E aí é onde a gente olha para a diversidade. No próximo slide, né, eu dei uma mexida na parte técnica. Aqui eu trouxe uns dados. Essa talvez seja a pesquisa mais pública, ela não é tão recente, ela fechou em 2019, foi feita pela McKinsey. Mas eu queria mostrar para vocês, talvez, o que é o impacto disso. Existem poucas pesquisas, né, que trazem isso sobre uma perspectiva de inovação e interdisciplinaridade, porque é muito difícil dentro do ambiente de inovação isso não ser padrão. Mas quando a gente olha para outras diversidades aqui, nesse gráfico olhando para a diversidade de gênero ou diversidade étnica, o que a gente vê é o resultado entre, daí só explicando os gráficos para você, e no lado, né, azul mais escuro, a gente está olhando para quais são dentro uma distribuição. Se a gente pegasse todas as empresas que foram pesquisadas, SP500, e dividisse em 4, o azul mais escuro é que são o último quartil, né, essa última quarta divisão, e o azul mais claro é o que estão no topo. E daí, esse percentual que vocês estão vendo é a diferença entre os dois. Ou seja, a capacidade, a probabilidade que uma empresa, né, que está no top quartil, que está nesse primeiro quarto, performar financeiramente melhor que uma que está no último quarto,
ela veio aumentando ao longo dos anos, à medida, né, que a gente tinha essa gestão de diversidade. Então, aqui é só para ilustrar de uma forma mais numérica, né, através de pesquisa, que a gente não está falando só dos porquês, porque existe muita razão, existe um racional por que fazer diversidade. Mas o impacto dessa diversidade também pode se comprovar de forma numérica, quando a gente está olhando para financials. Então, é sempre importante a gente balancear. É importante porque faz sentido, porque inovação e qualquer outra atribuição que a gente vê dentro das corporações, elas vão ter essa conexão. Mas também faz sentido financeiramente, né? O efeito de nós termos conversas mais diversas, conversas mais amplas, trazer esses pontos de perspectiva, vão afetar, sim, os resultados financeiros, como mostrado aí nesse gráfico. Por último, eu trouxe aí para provocar vocês uma das frases, né, no próximo slide. Acho que estamos transferindo o slide. Então, só para a gente fechar e aí abrir para perguntas, então se preparem. Uma das frases do Steve Jobs, que eu acho que conecta muito com essa separação, quando a gente está falando do por que agora, por que é tão diferente, mas a gente sempre conversou sobre isso, né? Então, ele faz uma comparação entre Apple e IBM e o quanto que eles gastavam em P&D, né, em pesquisa e desenvolvimento. Então, olhando para aquela inovação, olhando para a tecnologia na base, quanto eu estou colocando de capital para fazer isso acontecer. E daí, ele compara que na época, né, que a Apple lança com o Mac, a IBM investia 100 vezes mais do que eles. Mas mesmo assim, eles sucederam. Por quê? Porque é sobre as pessoas. E daí essa é a mensagem para eu terminar e abrir as perguntas para vocês. Por que diversidade? Porque é sobre as pessoas. Quem vai transformar o mundo, quem vai transformar as nossas organizações são as pessoas que estão dentro delas. Então, quanto mais espaço a gente der, quanto mais a gente conseguir articular com o nosso objetivo e propósito comum, mais sucesso a gente vai ter. Então, um prazer estar com vocês. Espero, né, poder contribuir com as perguntas também. Perfeito, Tami. Pessoas. Acho que você trouxe o tema fundamental aqui. É o que a gente traz também dentro do cooperativismo. Pessoas. A gente tem que entender as pessoas. A gente tem bastante pergunta e veio uma pergunta justamente nessa linha, da Luísa Guimarães. Nas cooperativas, ainda há um receio em adentrar esse mundo ágil das transformações. Na sua opinião, como implementar esse modelo ágil de negócio nas cooperativas? Ótima pergunta, Luísa, e qualquer um ainda que tenha essa dúvida, né? Eu vou te dizer, esse medo não é das cooperativas, tá? Esse medo é de todo mundo. Primeiro, porque o novo sempre dá medo. Segundo, porque o ser humano, né, e aí a gente vai ter que voltar um pouco no tempo, porque o nosso cérebro tem anos de desenvolvimento. Nós somos centrados pelo controle, né? Nós gostamos de coisas que a gente consegue tocar, que a gente consegue controlar. Porque isso veio da nossa natureza límbica de nos protegermos. É sobre a minha existência, é sobre como proteger a minha existência. E quando eu tenho controle das coisas, eu tenho, né, dentro do meu sistema límbico, uma maior probabilidade de fazer com que aquele controle que eu estou exercendo gere os resultados que eu espero. E aí é onde começa esse confronto, né? O que a gente precisa, como indivíduo e como organização, entender? Que não é sobre perder o controle, é sobre ampliar o campo de visão para que os riscos que eu não enxergo dentro do meu campo de controle sejam percebidos. Então, voltando para a tua pergunta, como é que a gente começa? Começa pequeno. A gente não precisa transformar, e aqui, né, voltando na história da Lip. Então, a KPMG é uma empresa mundialmente conhecida, com mais de 150 anos, no Brasil com mais de 100 anos, e a gente entende como organização que a gente precisa transformar. E a gente tem feito várias atividades, vários projetos para fazer isso acontecer. A Lip, né, o que eu faço parte, ela é apenas mais um deles. Então, quando a gente precisou descobrir quais são essas novas formas, eu não parei toda a KPMG. Falei assim, como é que eu aprendo? Como é que eu desenho uma forma onde seja válida, ou seja, onde eu consigo ter, de fato, os resultados onde vão me gerar aprendizado, que não é necessariamente, lembra que a gente está falando de inovação, então não é necessariamente vão gerar os resultados positivos, porque pode dar errado, é inovação, mas que vão gerar resultados que vão trazer aprendizado para dentro da organização e evoluir ela no tempo. Então, como é que a gente começa dentro de uma cooperativa? Quais são as partes onde, normalmente, se a gente olha de forma histórica, a gente sempre tem o mesmo processo decisório. A gente acaba dando volta e acaba decidindo sempre a mesma coisa. Talvez, né, e aqui é uma sugestão, é um bom lugar para começar. Então, o que será que a gente, talvez, abrindo mais espaço para dar mais espaço ao erro, para
dar mais posicionamento para que novas ideias surjam, o impacto disso seja grande. Outro ponto é, Tami, a coisa que a gente mais decide sobre a mesma coisa é o maior produto ou é o maior sistema que a gente tem. Talvez não seja o melhor lugar para começar. A gente vai precisar chegar ali? Com certeza. Mas é melhor começar com menor risco. Por quê? Lembra, a gestão de inovação é sobre fazer o novo. Então a gente tem que aprender a errar. Não é sobre vamos fazer de qualquer jeito. Então vamos determinar alguma coisa aonde a gente vai alocar conhecimento, a gente vai alocar capital humano, a gente vai alocar tempo para descobrir o que vai acontecer. E o resultado daqui que a gente espera, no mínimo, é aprendizado. E é esse recorte que a gente precisa fazer. Então tá todo mundo de acordo que a gente vai testar diferente, que a gente vai trazer novas perspectivas. E para que isso aconteça, precisa necessariamente existir um alinhamento com a liderança. Se a liderança não suportar que isso acontece, não importa o quanto que a base quer fazer essa transformação. Porque daí, quando a gente precisar tomar uma decisão de, olha, eu sempre fui para esse caminho, agora eu vou para lá, o que vai acontecer é que alguém da liderança vai falar assim, não, a gente sempre fez assim, a gente vai continuar fazendo assim. E daí a gente perde a oportunidade de fazer essa interatividade. Então, de forma sucinta, por onde começar? Comece em um lugar que é relevante, onde vocês podem colocar a alocação de capital, onde vocês podem fazer o teste, que tem apoio da liderança, engajamento da liderança de fazer isso acontecer, mas que vocês tenham espaço para aprender e para cometer erros da forma correta. Não comecem pelo mais sério ou pelo mais arriscado, porque não faz sentido, mas comecem por algum lugar onde o resultado traga aprendizado. Porque se você começar também numa fatia muito pequena, ela não vai ser representativa. E daí o que vai acontecer é que você vai apresentar e falar assim, ó, deu certo. E daí a liderança, quem quer que esteja validando, vai falar assim, ah, tá legal, mas a gente não testou nada que valide as nossas principais dúvidas. Então, esse balanço aqui é importante, e por isso que a participação da liderança nessa decisão, nessa criação desse espaço, onde a gente possa começar a iterar, onde a gente possa aprender a lidar com o risco e a lidar com os erros, é tão importante. Maravilha, Tami. E aqui para a gente encerrar, a gente falou muito pessoas. Você acredita que as pessoas estão preparadas para essa mudança? Como que a gente pode preparar o cooperado para esse novo ritmo? Ótima pergunta. Estamos preparados? Não. Ninguém está preparado. É muita mudança. Né, isso está acontecendo e é aquilo. Eu estou preparado hoje, amanhã já não estou preparado. Como eu falei na resposta anterior. É da nossa natureza não querer mudar. A gente muda um pouquinho e fala assim, putz, parou agora, né? Já tive que estudar tanto, e daí vem aqui uma outra bomba, e daí você tem que. Aí você não sabe se você termina aquela que você estava vendo, ou se você começa a olhar para outra, ou se você nem faz nenhuma das duas, porque você sabe que daqui a pouco vai vir uma terceira e você vai ter que lidar com ela. Então, esse período que a gente está vivendo, ele é muito dinâmico frente a isso. Eu acho que tem duas mensagens principais aqui para vocês que é importante a gente destacar. Primeiro, só vai piorar. Não é uma coisa que vai estabilizar. A gente tem uma projeção de transformação, né, olhando aí para a tecnologia, as curvas de transformação exponenciais, elas continuam acelerando. A gente já está chegando, né, no que a gente chama, né, de lei de Moore, daquela duplicação do microchip. A gente está chegando na sua máxima, mas já começam a chegar novas tecnologias que quebram essa limitação. Então, não vai desacelerar, muito pelo contrário, vai continuar acelerando esses novos modelos. A segunda coisa é, não tem gente o suficiente que sabe das coisas novas. Por quê? Porque a gente passou 10, 20, 30 anos fazendo a mesma coisa, e nos últimos 1, 2, 3, 5, 10, a depender do que a gente esteja falando, surgiram as novas. Então a gente não teve tempo para converter todo mundo que fazia as outras coisas para essas novas coisas. O que isso significa? É essencial que toda organização, no caso, né, toda cooperativa, aqui naquela visão de distribuição, se transforme como organização. O que isso significa? Tem um termo aí dentro, né, de gestão de pessoas que é upskilling. Ou seja, como é que eu treino essas pessoas que faziam atividades que hoje se transformaram a fazer as novas atividades, ao mesmo tempo que eu trago essas novas atividades para dentro. E essa diversidade, essa mistura de conhecimento sobre o negócio, conhecimento histórico transformado, mais o conhecimento novo que está vindo do mercado, que vai fazer uma história de sucesso. Então, é essa gestão aqui que a gente precisa ter. É como é que eu, como organização, entendo que só vai acelerar e por causa disso eu preciso ter isso no meu planejamento e zelar pelas minhas pessoas para que elas acompanhem essa transformação, dando a maior visibilidade possível, e como é que eu também treino e trago e regenero esses skills dentro do mercado, seja treinando as pessoas que eu já tenho, seja trazendo novas pessoas. Excelente, Tami.
Acho que a gente encerrou aqui, você trouxe uma explanação exatamente do que a gente estava esperando. Tem mais algumas perguntas, depois eu vou encaminhar para você. É que o nosso tempo já está, você está vendo aqui, já está esgotado. Quero te agradecer muito pela sua presença aqui com a gente. Muito obrigado. Fica para uma próxima agora. Excelente dia para você, Tami. Muito obrigada, excelente dia para todo mundo.